gente fala muito em paradigma, quer dizer, os místicos cobram muito da ciência que eles têm que romper seus paradigmas. Muitos espiritualistas cobram das religiões que eles têm que romper os seus paradigmas religiosos. Mas eu quero inverter aqui e dizer o seguinte: e os paradigmas místicos? E os paradigmas dos espiritualistas? E os paradigmas ufológicos? Vamos viajar um pouquinho nessa questão do paradigma ufológico, então, que eu gosto muito. Eu estou envolvido com isso há muitos anos. Então, assim, a gente acredita que está chegando a uma compreensão final do que possa ser o fenômeno que ficou popularmente conhecido como fenômeno ufológico. E muito rapidamente esse fenômeno tem sido taxado como um fenômeno extraterrestre. Se fosse como dizia o pesquisador argentino Fábio Zerpa, o fenômeno extracultura, sem problema. Porque você está dizendo que ele não pertence à nossa cultura, mas você não está identificando a origem desse fenômeno. Agora, quando a gente classifica o fenômeno ufológico como fenômeno extraterrestre, a gente tem um problema. Aliás, a gente não tem um problema, a gente tem um problemão. Por quê? Que fenômeno extraterrestre é esse? Olha, para começo de conversa, eu acho que a gente precisa fazer uma cartilha e formular do zero. Todos precisamos voltar para o jardim da infância, da ufologia, ou dos conhecimentos necessariamente que envolve a possibilidade de contato com outras civilizações. Que jardim da infância seria esse, Alcione? Bem, extraterrestre. O que é o termo extraterrestre? Porque eu não sei se você sabe, se as pessoas que estão nos acompanhando têm ideia, de que além da terminologia extraterrestre, nós temos a terminologia ultraterrestre. Nós temos a terminologia espiritual, dimensional, entre mundos, frestas do mundo. O que é esse troço doido, essa coisa de quem? Gente, e se universos... O que acontece entre dimensões de universos? O que pode se criar ali? Reinos mágicos encantados? Já pararam para perceber isso? O que são esses reinos mágicos encantados das lendas da Amazônia? Eu citava um dos mais importantes folcloristas da Amazônia aqui, o escritor Valcir Monteiro, que fala isso, que os pescadores ufológicos vão na Amazônia e taxam todos aqueles fenômenos como extraterrestres. E ele diz para mim, não é extraterrestre. São fenômenos que os ribeirinhos, os indígenas chamam de mágicos, encantados, mas não é extraterrestre. Então a gente está trabalhando aqui com múltiplas possibilidades. Para mim, extraterrestre e a importância da ciência. A importância da ciência. Todo bom místico, se não tem um pé na ciência, não é um bom místico, ou todo espiritualista. E todo bom cientista que não tem um pé nas tradições do passado, antigas, ou está pesquisando espiritualidade, também não é um bom cientista, pelo menos não aqueles que tentam entender essas áreas. Então, assim, o termo extraterrestre, na minha visão e na visão dos físicos convencionais, tem a ver com seres que habitam outros planetas vindos do nosso universo, ou seja, podem ser da nossa galáxia, de outras galáxias, do nosso sistema solar, mas vêm basicamente do nosso universo. Se esse fenômeno, esses seres, entre aspas, não vêm do nosso universo, não são extraterrestres. Mas o que muda de onde eles vêm? Muda tudo. Por que muda tudo? Porque o conceito de Hawking, por exemplo, de Stephen Hawking, o brilhante astrofísico inglês, é de que seres extraterrestres seriam seres que atingiram um grau de tecnologia capaz de desenvolver um sistema tecnológico que permite a eles viajarem, não importa de que forma, pelo universo e encontrarem outros povos. Esse é o conceito clássico aceito por todos os físicos e astrofísicos e grande parte dos pesquisadores no mundo. O que muda se esses seres não são do nosso universo e vêm de outro universo? Então eles seriam seres ultraterrestres. Mas qual a importância disso? Bem, de que universo ultraterrestre talvez esses seres estejam vindo? De um universo físico, palpável, dimensional igual ao nosso? De matéria densa igual ao nosso? Se for de matéria densa igual ao nosso, provavelmente esses seres vão ter veículos tecnológicos, não importa se com mais ou menos tecnologia. Se você pegar um avião de Santos Dumont e pegar o avião mais poderoso feito hoje na Terra, eles têm basicamente a tecnologia diferente, mas os componentes é denso, é metal, é ferro, é aço, alumínio, não importa. Vai ter isso. Agora, eu diria o seguinte, e se o universo que vem essas inteligências não for um universo físico, for um universo de energia, por exemplo? O que isso muda? Já pararam para pensar? Muda que todos aqueles relatos das histórias dos povos bíblicos, por exemplo, no passado, passam a não ser tão lendas assim.
Sabe aqueles relatos? Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, as pessoas leem os relatos bíblicos, ou dos povos do passado. Estou citando a Bíblia, que é o mais conhecido, mas pode ser os livros budistas, ou o Corão, não importa. Imediatamente o primeiro pensamento é, veio do céu, não, só pode ser extraterrestre. Por que não pode ser também um fenômeno energético, um fenômeno angelical? Mas eles se manifestavam e era físico. Sim, se manifestavam porque quando entravam no nosso universo assumiam muito provavelmente uma forma material em acordo a esse universo. E os casos de filmagens de objetos que a gente percebe que não são de matéria física, que são luminosos, parecem energia, que são filmados e fotografados, tem seres ali dentro? E eu vou um pouco mais longe. E se não forem de naves que nós estamos falando nesses casos? E se esses próprios fenômenos luminosos, em vez de naves, forem as próprias inteligências que viajam entre mundos?